vinheta, Luiz Alberto, eu vou cumprimentá-lo. Bota a vinheta dele aí, vá. Aí, bom dia, Luiz Alberto. A vinheta agora está correta. Ficou legal, agora ficou legal. Representa de fato o combatente Moura. Agora são 7h mais 6 minutos. Mandar um abraço aqui para o Alexandre Lopes, também acompanhando a gente, né? Joelito Lima, lá de Neópolis. Bom dia, Joelito, um abraço para você, muito obrigado pelo prestígio da audiência. E também o nosso Alexandre Lopes, que a partir de agora nós vamos falar com o presidente da Associação Sergipana dos Criadores e Preservadores da Raça Moura e Sergipe, Luiz Alberto, o homem mais famoso hoje do estado de Sergipe. É uma entidade que ela tem por objetivo prestar serviço e informações aos criadores e às pessoas que às vezes não criam com medo. É galo de briga. Que galo de briga, rapaz? É uma raça. Ela naturalmente é como o cão pitbull. Se você não adestrar ele, é um animal extremamente violento. Os cães, de um modo geral, até os vira-latas, se você criar um vira-lata numa propriedade rural e não adestrá-lo, qualquer pessoa que chegue, que não seja do ambiente da casa, ele agride, que é natural do instinto animal, como é o galo Moura. Luiz Alberto, bom dia mais uma vez. Nós vamos falar hoje de quê? Bom dia, Pedro Rocha, bom dia, o Paulo Anderson. Eu esqueço sempre, mas hoje vou mencionar o nosso amigo aqui, o Diego. Hoje nós iremos tratar de um assunto que se tornou muito comentado a semana passada, mas que não é novo. Mas a gente precisa apresentar aos criadores e à população para que o pessoal compreenda em qual universo a avicultura esportiva está mergulhada e como é que os criadores, agora eu falo para os criadores, devem se comportar diante desse contexto novo. Pedro, em 2020 foi sancionada uma lei no Distrito Federal, em Brasília, a lei de número 6.627, onde o deputado estadual ele criminalizou a avicultura esportiva, inclusive o ato de criar. Não apenas as apresentações nos espaços de seleção para reprodutor, mas também a criação, ou seja, ferindo o que preconiza a Constituição quando assegura a manutenção do patrimônio genético e toda a segurança do nosso ecossistema para que presentes e futuras gerações possam desfrutar do mesmo. Então, são leis que passam assim, de forma como se fosse uma enxurrada, onde predomina apenas a vontade do idealizador, que é o deputado Daniel Donizete. Essa lei, ela inclusive traz uma multa de 10 salários mínimos para os criadores. Ele é deputado federal. Estadual. Estadual de onde? Em Brasília. Em Brasília? Isso. Ele criou uma lei criminalizando quem cria. E foi aprovada e sancionada. Nós temos agora, essa semana, houve um murmurinho muito grande sobre o PL 484 de 2019, que foi apoiado por unanimidade na Câmara Estadual em Santa Catarina. No dia 1º de dezembro de 2020, todos os deputados aprovaram e está para sancionar no gabinete do governador. Isso é para que os criadores percebam o quanto houve uma mudança de paradigma dentro do que a gente trata como avicultura esportiva. No passado, os protagonistas dessas ações eram os criadores, que tinham em sua grande maioria personalidades tanto do universo político quanto jurídico e acadêmico, praticantes do esporte, criadores dessa ave. Hoje nós perdemos essa identidade e quem assume o protagonismo são os ambientalistas, principalmente os abolicionistas de cunho vegano. Por exemplo, no estado de Santa Catarina, existe uma doutora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina, que é vegana e que tem um serviço prestado ao universo vegano, para quem não sabe, é aquelas pessoas que não comem carnes. E outra, quero lembrar... Que quer impor a mim que gosta de carne, que eu não devo comer. Então, Pedro, cada uma da peste, né? Eu quero assim falar para o público que nos ouve que a Associação Sergipana, ela não é contra essa postura. A gente só não aceita a imposição, que alguém ou um grupo se coloque como padrão social e se impõe aos demais. O que a gente tem como argumento é respeitar
a diversidade na construção de um novo. E é o que a avicultura vem fazendo. Nós não convidamos essas pessoas que são simpáticas ao universo vegano ou abolicionista animal a criar nossa ave. A gente apenas pede que os mesmos aceitem que nós somos preservadores e que está assegurado na Constituição. Mas ainda assim, essas pessoas não concordam. Por mais que dialogue de forma salutar, mas nos bastidores eles agem para anular definitivamente no Brasil qualquer expressão cultural que tenha no animal um símbolo. Então, como eu mencionei, no passado os protagonistas eram os avicultores esportivos. Existiram várias iniciativas de leis estaduais e municipal com o intuito de assegurar essa expressão cultural. E os ambientalistas iam e caçavam esse direito, como 3 ADIM no Supremo, a exemplo da lei do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Norte, e também a de Salvador. Isso para demonstrar que na década de 90 o galismo era forte. Ainda que houvesse leis proibindo essa prática esportiva, mas existia uma ânsia, uma motivação dos criadores em assegurar um direito que há 36 anos vinha sendo respeitado. Desde o advento da lei do decreto Jânio Quadros, em 61, quando Tancredo Neves, como primeiro-ministro do Brasil, revoga, até 98, com o advento da lei 9.605, o galismo tinha lá seus altos e baixos, mas existia divulgações em vários veículos de comunicação convidando o pessoal para participar. Se você for ler o livro de Duda Mendonça, Contos e Causos, ele relata, inclusive ele se identifica como um criador. Isso para demonstrar que não existia esses estigmas tão fortes e essa perseguição. As convocações eram feitas até por emissoras de televisão. Existia cobertura em canais de TV de grande circulação. Vários clubes no Brasil funcionavam como associação. Tinha seu registro em cartório e tinha seus membros associados. Mas sabe por quê? Não, eles tentam fazer isso. Agora eu vou brincar dentro da sua fala. Porque o galo mura é um animal valente. E essa turma não é valente. Por exemplo, ontem, lá em Sobral, no Ceará, o grupo LGBTX, mais não sei o que, LGBTXYZ, pintou uma faixa de trânsito. Imagine a loucura desse povo, com as cores do arco-íris. Tire com gancho. E aí veio com um galo valente, parrudo. João, meu irmão, era o criador de galo, João Rocha. E João tinha um galo valente da peste quando ele... O galo terranço de minha avó, se tem alguém de Canhoba nos ouvidos, ele não vai me deixar mentir. Minha avó Tereza, que nós chamávamos de Mãe T, ela criava um galo terranço que era a coisa mais linda do mundo. Quando ele via o Mura, ele já saía embalado, porque sabia que ia tomar um couro. Porque o Mura, ele não aceita concorrência dentro do terreno dele. Então, Pedro, voltando ao nosso assunto, eu queria demonstrar para os criadores essa cronologia para demonstrar a necessidade de nós nos organizarmos novamente. Por exemplo, com o advento da Lei 9.605 em 98, que cria, né, a Lei dos Crimes Ambientais, houve várias tentativas de deputados na Câmara Federal com o intuito de amenizar o artigo 32, que era o que tratava de crueldade e maus-tratos, para atenuar na defesa das nossas expressões culturais, porque já existia uma preocupação de que aquele artigo ali traria grandes prejuízos. A exemplo do deputado federal pelo estado de Alagoas, José Tomás da Silva Nonô Neto, ele deu entrada no PL 4548 e ficou lá um tempão sem ir a plenário. Em 2011 colocaram de volta para um debate e não houve uma posição favorável aos criadores. Desse episódio para cá, o que é que eu venho observando no universo da avicultura esportiva? Os galistas perderam espaço na política e perderam espaço na opinião pública. Hoje quem goza de credibilidade e conforto junto à opinião pública e aos veículos de comunicação são os ambientalistas. Tem uma passagem da juíza estadual da Paraíba, Maria de Fátima. Ela liberou o galismo, reconhecendo
o que estava assegurado no artigo 215 da Constituição como cultura e alegava que não existia no ordenamento jurídico brasileiro nenhuma lei proibindo. Quando ela decidiu, no mesmo instante, Socorro Fernandes, eu acho que é isso, a presidente do APAN, que é a Associação de Proteção Animal da Paraíba, tendo facilidade nos veículos de comunicação, começou a criar uma campanha onde a população se voltou contra a decisão da juíza. E a gente sabe que a opinião pública ela tem força. Ela influencia muito. Eu não quero dizer aqui que o pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba julgou em decorrência da imposição e da opinião pública, mas que houve uma comoção social. Não, mas você não precisa esconder. É verdade, tomou a decisão baseada na força popular. E o que é que eu venho observando para trazer um dado que eu já menciono em outros veículos de comunicação, exemplo, nosso canal no YouTube, mas eu preciso trazer para que os ouvintes aqui compreendam. Esse pessoal ele trabalha de forma tão bem articulada nos bastidores do poder que no ano de 2018 a Universidade Federal de Sergipe sediou o 5º Congresso Brasileiro e o 2º na América Latina sobre bioética e direitos dos animais. Eu estive presente em todo o tempo que durou esse encontro. Só tinha você defendendo. E não me identifiquei, claro, né? Apanhava. Então o que é que acontece? Toda a pauta ela girava no entorno de eliminar, que é o que eles chamam de direito abolicionista, é criar de fato uma ruptura entre homem e animal, não humanos, né, que são os animais. Isso. Então o que é que acontece? Todos os palestrantes sempre focavam na avicultura esportiva, como se fosse algo a ser eliminado em nosso país, porque remete à barbárie. E se recusam a ouvir o contraditório, e ainda que você traga um dado científico que comprova que esses animais necessitam combater... Na verdade, eles são ativistas políticos. Eu vou dar um exemplo agora, que naquele dia você falou aqui sobre a vaquejada, sobre a pega de boi. Em Belo Horizonte é proibido hoje animal puxando carroça, é proibido por lei. E lá os deputados, os vereadores engoliram caladinho, e um único ativista conseguiu impor, com a pressão da porta da Assembleia, aliás, da Câmara de Vereadores, que eles manipularam. Mas vamos continuar o nosso assunto aqui. Eu, inclusive, vou ligar daqui a pouco para Heraldo da Luz Divina saber qual o posicionamento até agora da Prefeitura com relação a essa história aí da toca da raposa, porque não tem mais a raposa, só tem a toca agora, e Sérgio Casanova que está lá. Sérgio deve ser criador de galo mura, por isso que a turma diz, não faça, os ambientalistas foram lá e disseram, não faça a rua dele. Pronto. Então, Pedro, o que é que a associação vem observando nos estudos que a gente vem se debruçando sobre esse movimento abolicionista no Brasil? Fazendo uma pesquisa recente, eu descobri que a Universidade de Coimbra, em Portugal, desde o início do ano de 2020, suspendeu o consumo de carne vermelha na universidade. Todas as cantinas da universidade suspendeu, então lá não existe mais o consumo de carne vermelha. Houve um projeto de iniciativa em Sergipe. Na época, a deputada Kitty Lima ela era vereadora e ela propôs naquela Câmara que fosse retirado um dia na semana a carne vermelha do cardápio das crianças, das redes públicas de ensino. Isso para demonstrar o quanto esse movimento é organizado. Nós temos hoje na Bahia... Mas passou? Não passou. Graças a Deus. Na Bahia existe um núcleo muito forte que pensa o direito. Eu tenho um amigo, se você falar em suspender o consumo de carne vermelha, que ele não chama vermelha porque não é brasileiro, colombiano, ele chama carne roja. Ele diz que gosta tanto que não só come, como lambe e cheira. Então você veja, existe um movimento organizado e essa agenda que está hoje no Brasil, ela na realidade não é uma agenda nossa, é uma agenda globalista, sim. Toda essa história do universo ambientalista brasileiro, que tem como primeira entidade, eu mencionei aqui a União Internacional de Proteção Animal, em 1895, na figura de um cidadão que tinha familiaridade com a Inglaterra, que é onde surge isso em 1824, a primeira entidade de proteção animal. Chegando no Brasil, fazendo alguns estudos, o que eu pude observar? Existe um núcleo muito forte que pensa o direito ambiental no Brasil. E a Bahia é um desses ambientes.
Lá existe a figura do promotor de justiça, Heron Gordilho, que é professor também em Salvador, da Universidade Católica, que é um pioneiro, inclusive foi um orientador de pós-doutorado de um juiz federal, Vicente de Paula, que é uma das personalidades que dissemina trabalhos no YouTube, apresentando aulas sobre o direito animal, inclusive com foco no que eles chamam de direito de quarta dimensão, que é estender aos animais não humanos toda a segurança jurídica que se estende ao ser humano. Inclusive elevando os animais à condição de sujeito de direito, quando o nosso Código de Processo Civil, ele não reconhece, ele reconhece como objeto de direito. Pedro cria um animal e esse animal tem o direito de ser bem alimentado e protegido. Mas ele não é um sujeito, ele é um objeto de direito. Ele tem direitos, mas ele pertence a Pedro. Pedro Você é o proprietário. é advogado? Não, eu sou especialista na área do direito. Você aprendeu tanta coisa sobre o direito assim. Tem muito advogado aí, se botar você perto dele, pesquisa, ele vai pedir para cair fora. Então, é pesquisa. Então, veja o que acontece. Esse promotor Heron Gordilho, ele tem um discípulo que é um advogado, que é pioneiro no Brasil no direito de quarta dimensão, que é o Targori Tajano. E em vídeos que a gente vai pesquisando, você encontra na própria internet participação da nossa deputada Kitty Lima, participando de videoconferência, debatendo essa temática. Eu não quero aqui dizer que sou contrário ao direito animal. Muito pelo contrário, o que os criadores da ave combatente buscam é ter este direito estendido às aves combatentes. Porque o que a gente observa é que existe um preconceito velado contra esse animal, que o intuito não é só encerrar com as expressões no sentido de seleção para reprodutores, é aniquilar a espécie. Porque quando você cria uma lei estadual em Brasília, propõe outra em Santa Catarina, dizendo que criar é considerado crime, você impede que esse animal continue existindo. E a prova que eles andam em sintonia é que na semana retrasada eu apresentei aqui a resolução normativa 1236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que também traz como maus tratos criar esses animais. Então o que a gente tenta despertar os criadores e a população é para que a nossa busca, enquanto presidente de uma entidade de classe, é assegurar a manutenção dessa espécie e garantir aos criadores os direitos que estão na Constituição, mas que desperta os mesmos para compreender que leis estaduais estão surgindo e amanhã pode ser que venha a surgir na Câmara Federal uma lei criminalizando em todo o território nacional. E a gente precisa se organizar. No Brasil, os deputados vivem a reboque dos ambientalistas, não sei o que. Por exemplo, não só interromper, já interrompendo e ilustrando o que você está dizendo. Teve uma reunião do ministro Tarcísio de Freitas, que é do transporte, sobre a Ferrogrão. Ferrogrão é uma rodovia lá do centro-oeste brasileiro, que é para transportar os grãos, onde passa também a rodovia 163, uma BR-163. E aí, quando ele começou a duplicar 163, os ambientalistas foram lá e disseram: está errado, que vai matar o macaco prego, vai matar os bichos, de um modo geral, a onça pintada, não sei o quê. Mas tudo bem, o que é que vocês querem? É melhor a Ferrogrão. Ele começou a Ferrogrão, eles aí chamaram o ministro. Repare que país é esse. Chamaram o ministro e disseram: não, porque vai destruir a fauna e a flora. Aí o ministro se impacientou dentro da reunião e disse a ele, perguntou a eles uma coisa: me digam que porra vocês querem para a gente fazer. Agora não pode ficar nem a Ferrogrão, nem a 163. Eu quero que vocês digam o que vocês querem. E eles até hoje não responderam. Ele mandou fazer a Ferrogrão. Então, o que a gente busca é isso, é encontrar espaços para que a gente possa dialogar, demonstrando para estes, como você colocou, ativistas políticos, né? São ativistas. Porque, de fato, dão demonstração, sim, de que tem algum interesse, que defende. Eu estive em uma reunião com o vereador Isaac Silveira para discutir com a presidente da Comissão de Proteção do Direito Animal da OAB, a Daniele Ferreira, juntamente com o vice Emanuel. E o que a gente percebe? Na entrelinha da fala, você percebe que o que se busca na realidade é impedir qualquer participação nessas casas legislativas
de personalidades do universo político que possa produzir algo em benefício ou em melhoria da segurança jurídica dessa ave. O PL 418 do vereador Isaac demonstrou na postura dos participantes da OAB uma insatisfação. E até hoje o PL não passou. Não sei dizer se foi em decorrência de alguma pressão por parte desses representantes da OAB. Quem poderia falar melhor isso era o vereador Isaac. Mas eu estava presente na reunião e percebi que existe uma incompreensão e que, ainda que você argumente com dados científicos, eles se recusam. Por quê? Porque a vontade que predomina ali não é a de Daniele Ferreira, é a de um grupo que pensa essas ações e ela é apenas um soldado da causa. Eu digo isso porque eu venho fazendo alguns estudos. O IAA, que é o Instituto Abolicionista Animal no Brasil, ele é um braço forte. IAA, Instituto Abolicionista Animal. Antigamente era o Instituto do Açúcar e do Álcool. Pronto. Esse grupo, não tem mais não. Esse grupo pensa as ações ambientalistas no Brasil. E é um braço forte dentro da UVB. A UVB é a União dos Vereadores do Brasil. É ali que nasce os primeiros embriões das políticas públicas em nosso país. E observe que o Instituto Abolicionista está ali dentro, direcionando. Exemplo disso, eu já mencionei, mas vou repetir. Houve um projeto aprovado pelos vereadores na Barra dos Coqueiros, aonde era para ser criado abrigos para cães e gatos de rua, inclusive com fornecimento de alimentação e água. O prefeito vetou. Isso para demonstrar que a União dos Vereadores do Brasil, sempre que oportuno, tem alguém pensando algo em defesa dos ambientalistas, mas não assegura... 90% deles são analfabetos de pai e mãe. Estou falando e assina embaixo, viu? Estou falando e assina embaixo. Você vai encontrar numa Câmara de Vereadores algumas pessoas que são prestadores de serviço à comunidade, que se elegem depois, que não conhecem nem o plano diretor da cidade, porque não sabem nem o que é. Então, mas antes de você responder, eu vou cumprimentar Hélio Argulo, que eu não cumprimentei até agora. Bom dia, Hélio Argulo. Daqui a pouco você volta. Nós mandamos um abraço aqui para Juraci Nascimento, acompanhando o nosso programa pelo Instagram, @revista, professor Renato Cruz, Letícia e André Carlos. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Mas vamos lá, Luiz. Então, Pedro, é isso que a gente tenta trazer para a população e para os criadores, né? A necessidade de realmente existir uma voz na defesa dos criadores. E o que a gente vem trazendo são fatos. A gente não está aqui com ilações. Quando eu cito nomes, é porque essas pessoas têm, de fato, participação em YouTube. Quando você vai baixar ali o juiz federal Vicente de Paulo, ele ministra cursos pela internet, instruindo. E a gente observa que o pessoal que domina o direito, ao invés de também enxergar a proteção dos avicultores esportivos, se colocam na trincheira como verdadeiros inimigos. E o desejo, na realidade, é de combater, aqui, não é de assegurar. A deputada, a ex-vereadora Kitty Lima, hoje deputada estadual, ela queria também impor aqui a prefeitura de Aracaju, que a prefeitura, não sei se foi ela, mas eu acho que foi ela, que comprasse motos, aquelas triciclos, para entregar os carroceiros. Primeiro, um carroceiro velho jamais ia dirigir um triciclo, até porque ele não tem condição, a maioria não tem condição de ir no Detran tentar uma carteira de habilitação. Então a gente observa isso no país inteiro. Eu nunca tinha atentado para este fato, mas depois que você começou a vir aqui, eu comecei a pesquisar e é verdade. Infelizmente, Minas Gerais, por exemplo, Belo Horizonte, você não pode ter mais uma carroça atrelada ao burro. E o homem da roça vai ver de quê? Carregando nas costas. E são estados pioneiros nesse direito abolicionista. Essa pesquisadora, filósofa, formada na Alemanha, a Sônia Terezinha Felipe, é uma autoridade no universo vegano. E essas pessoas, elas têm um trânsito livre. O discurso é muito mais aceito. Então os veículos de comunicação se abrem para que essas pessoas comecem a disseminar o que eles acreditam que são verdades. Só que não se permite o contraditório, porque a sua verdade, ela é bem clara, é sua. Existem duas verdades, existe a minha também. E nesse universo não é permitido o contraditório. Então, se a gente vai aqui explicar para a população que esses animais têm assegurado o seu direito na Constituição, pesquisadores sérios como biólogos, ecólogos,
asseguram a necessidade de algumas espécies viver o seu estado natural como forma de manutenção dessa espécie. A Associação Mundial de Veterinária reconhece, e nesse quesito o Conselho Federal de Medicina Brasileiro acatou, as 5 liberdades, e uma delas é expressar o seu estado natural. Peraí, se a ciência comprova que esses animais competem entre si como algo natural, e a Associação Mundial de Veterinária diz que é permitido e deve ser, né, concedido ao animal viver seu estado natural, por que proibir ou por que fingir não enxergar determinados direitos? É puro estigma, é puro preconceito. E o que eu quero advertir aos criadores e à população é no sentido de demonstrar que o galismo perdeu a expressão, as personalidades no universo político são muito poucas e não se posicionam como no passado, onde de fato os criadores que estavam envolvidos com a política iam para o enfrentamento. Existem várias tentativas de lei. Se você for olhar a lei do Rio de Janeiro, a lei de Santa Catarina, a lei de Salvador, todas essas do Rio Grande do Norte, todas essas leis surgiram como contraponto à lei 9.605. Isso aí dá discurso político. É só você ver se os estados são governados por quê. Então, mas eu deixo um aviso para os criadores e preservadores. Mas antes do seu aviso, nós temos um áudio de um ouvinte. Vamos ouvir o que é que ele diz aí. Dia Rádio Chico de Aracaju, bom dia Luiz Alberto, presidente da associação. Mike Bossal. Queria agradecer a Luiz Alberto pelo empenho sempre pela nossa causa e deixar aqui o quanto é importante o galo Moura nas nossas vidas. Eu sou criador desde que me conheço como gente, sou um descendente dos criadores, porque meu avô criava, meus tios criavam, eu crio e passo para o meu filho, e assim sucessivamente. O galo combatente ele é muito apaixonante, é uma coisa que me deixa feliz, e no dia que eu não estou com um galo combatente, eu acho que meu dia não é completo. Meu nome é Maicon, sou da cidade de Sede de São João e queria deixar um bom dia para a turma aí que está acompanhando e aos nossos criadores. Ok, Maicon, muito obrigado. Ele é de Sede de São João, deve ser comedor de carne ali no pé da ladeira da Lagoa de Salomé, lá em Lula. Não é? O melhor churrasco de carne do sol do Brasil, é lá. Você já comeu ali no Lula? Já. Aquela carne do sol gostosa. Nunca mais passei lá. Lula andou querendo bater a caçuleta, mas por causa dessa, que a diabetes andou corroendo ele por dentro e por fora. Está com o pé enfaixado. Tá... Ainda? Mas está bem. Tá na dieta. Um abraço para você, Maicon. Conhece ele? Conheço. É primo. Primo? É. E Cedro é uma família só, né? Aliás, são duas, né? A que manda e a que tem vontade de mandar. Ô Pedro, o programa passado teve um ouvinte do Orlando Dantas que enviou um áudio perguntando como é que ele fazia para comprar um animal Moura para comer, que ele queria ver se a panela era gostosa. Mas a carne mais gostosa que tem, a carne de galinha gostosa é o Moura. E ele pode criar as galinhas. Vários criadores vendem, basta procurar. O problema do galismo é que às vezes o criador tem medo de se identificar foi Lima do Orlando, em decorrência do preconceito. É por isso que nós estamos buscando também, junto à Endagro, aqui em Aracaju, criar uma parceria para realizar o cadastro dos criadores, para oficializar os criatórios. O intuito da associação é legalizar todo mundo. Eu já mantive 3 conversas com o Dr. Emerson, que é o que assumiu a pasta agora, substituindo a Adriana, mas ele está em campanha contra a fitosa no estado e pediu que a gente aguardasse um pouquinho, mas a gente não desistiu de estar buscando, junto aos entes governamentais, espaços para que a gente possa de fato demonstrar que o interesse da associação é resguardar os direitos dos criadores, assegurar a existência do animal e trabalhar em parceria com o Estado, porque se a gente cadastra esses criatórios
passa a existir um programa de vacina, a gente está colaborando para o Parque Avícola Sergipano e brasileiro, porque quando essa ave ela é transportada de um estado para outro, ela vai com todo o seu programa de vacina, então ela vai com GTA, vai com laudo de exame de sanidade. O que significa GTA? Guia de Trânsito Animal. Tá certo, certo. Para que você consiga a emissão da guia de trânsito animal, é necessário a participação de um veterinário, onde ele vai no seu criatório, onde ele valida que os seus animais de fato estão dentro do que se preconiza nas portarias para transporte. Existe uma diferença muito grande, Pedro, entre um cadastro e um registro. A Endagro gera os dois. O cadastro, ele é gratuito, mas só permite que você transporte o animal dentro do estado. E você pode criar até 1000 aves. O registro, ele permite que você venda o animal até para fora do país. E permite que você crie mais do que 1000 animais. Só que aí existe um rigor. Você tem que ter a planta da sua propriedade, a escritura, você tem que ter um teste da qualidade de água, você tem que ter uma composteira, você tem que ter o criatório todo isolado, com telas de passarinho para não entrar animais. Você tem que ter um veterinário cadastrado na sua propriedade, ou seja, é esse tipo de informação e essa é a postura da Associação Sergipana. Agora, a gente não pode deixar de vez em quando estar trazendo para a população compreender que o nosso maior grau de dificuldade hoje é conviver com os ambientalistas abolicionistas de cunho vegano. Essas pessoas, elas não aceitam nenhum tipo de expressão cultural que tenha no animal um símbolo. Eu tenho um amigo que ele disse que os veganos não podem comprar carne de boi, que foi muito cara, aí se tornaram veganos, que é uma maneira dele dizer à família: não tenho dinheiro para comprar carne de boi, ou de porco, nem de galinha. São estudiosos, eu até admiro a postura dessas pessoas, eu sou simpático à defesa deles. Meu amigo, até porque se não houver o consumo, essa quantidade de animais ela vai aumentar. A nossa atitude enquanto presidente da associação é despertar os criadores para essa necessidade da compreensão do universo político. E aí eu lhe pergunto, quantos presidentes de associações no Brasil, sei lá, de criadores de gado, de galo, de qualquer coisa, tem o conhecimento que você tem? Esse é o problema todo. Agora, os veganos ou os ambientalistas, eles têm conhecimento de tudo, parece que eles não fazem outra coisa. Eles vivem em cima das leis daqueles livros. Tem os doutrinadores, é isso que eu falei para você. Esse juiz federal, Vicente de Paula, o Anderson Furjão, juiz federal também, tem um trabalho brilhante nessa área. Mas bota uma panelada de galo Heron mura, Gordilho, ou de galinha mura na mesa, que ele vai lá e come. Então, o trabalho da gente é esse, é tentar demonstrar a necessidade dos criadores de se organizar politicamente, definir o que se busca. Agora, o que é que eu venho também observando nessa cronologia desses impasses entre o galismo e o direito ambiental? É que até 2004, com o advento ali do Duda Mendonça, as decisões giravam no entorno do reconhecimento da prática como cruel e maus tratos. Só que agora a gente vive uma nova realidade, onde a ciência vem para apoiar o galismo, demonstrando que não existe crueldade ou maus tratos quando você permite que um animal viva para desempenhar as habilidades com as quais ele nasceu. Então, essa mudança de paradigma, ela provoca um certo desconforto nos ambientalistas que não aceitam. Existe uma pesquisa em andamento nos Estados Unidos, e você imagine o quanto seria importante para a humanidade se os pesquisadores conseguissem descobrir o que é que leva essas aves a ter uma capacidade de regeneração acelerada e converter esse benefício para os diabéticos do mundo inteiro. Por isso existe uma importância em você preservar uma espécie na cadeia natural, um ecossistema para estar completo, ele não pode perder uma espécie, porque a vizinha não substitui ela. Então a gente precisa assegurar o direito da ave mura continuar existindo e lutaremos até o final para que... Nós temos um áudio aqui, lá de Lima, foi quem queria saber onde comprava uma galinha mura ou um galo, para fazer uma panelada. E respondendo ao meu amigo Lima, lá do Orlando. Eu agradeço a participação do Lima e, de fato, o que os protetores e preservadores da ave combatente têm em seu espírito é essa coragem, é essa determinação e um sentimento que eu vou me remeter aos estoicos: ainda que estejamos diante da morte, não temeremos. E esse é o brasão de luta da associação, é estar em defesa desse animal, partilhando dos mesmos valores
que são representadas através da figura da ave em todo o curso, em toda a cronologia histórica. Pedro, mais uma vez eu agradeço e estarei aqui na sexta-feira para que a gente possa bater o papo descontraído. Sexta-feira eu irei tratar sobre espaço de seleção para reprodutores, não irei fugir à pauta. Vamos tratar sobre o combate em si, como ele acontece, por que acontece. Espero a participação de todos. Um abraço, obrigado Pedro. Muito obrigado mais uma vez.